Capítulo 49. A Páscoa. Páscoa, 14º dia do primeiro mês. 49.1 Lembre-se do mandamento que o Senhor mandou sobre a Páscoa, que tu deves celebrá-la em sua estação, no seu tempo, no 14º dia do primeiro mês, que tu deves matá-lo antes do anoitecer, e que eles devem comê-lo à noite no 15º dia, a partir do momento que sou de pôr. A contagem do dia hebraico inicia-se com o pôr do sol. Então o dia começa pela sua noite, passam as vigílias da noite e vem o nascer do sol, passam as horas do dia, até terminar quando termina o sol. Portanto, na Páscoa o animal deveria ser morto durante a tarde do 14º dia. Ao se pôr o sol inicia-se o 15º e come-se à noite neste 15º dia, que é o começo do 15º. 49.2 Porque nesta noite, no começo do festival e no começo da alegria, vós estavam comendo a Páscoa no Egito, quando todos os poderes de Mastema haviam sido liberados para matar todos os primogênitos da terra do Egito, do primogênito do faraó ao primogênito da serva escrava do moinho, e do gado. 49.3 E este foi o sinal que o Senhor os deu, em cada casa na qual eles vissem sangue de um cordeiro de um ano no lintel da porta. Nesta casa eles não entrariam para matar, mas deveriam passar adiante, que todos estes que estavam na casa seriam salvos porque o sinal do sangue estava no lintel da porta. 49.4 E os poderes do Senhor fizeram tudo conforme o Senhor os havia comandado, e eles passaram adiante de todos os filhos de Israel. E a praga não sobreveio sobre eles para destruir dentre os deles nenhuma vida, seja da gado, homem ou cão. Notemos que em Jobe 49.2, quando todos os poderes de Mastema haviam sido liberados para matar, o texto afirma que Deus autoriza Mastema, que é Satanás, para usar todos os seus poderes para cumprir uma ordem de Deus. Matar todos os primogênitos da terra do Egito. Veja mais nos estudos adicionais ao final do texto. 49.5 E a praga foi muito grave no Egito, e não havia nenhuma casa na qual não houvesse nenhum morto, e choro e lamento. 49.6 E toda Israel estava comendo a carne do cordeiro pascal, e bebendo vinho, e estava festejando, louvando, e bendizendo, e dando graças ao Senhor Deus de seus pais, e estavam prontos para sair do jugo do Egito, e da maligna escravidão. 49.7 Lembre-se deste dia todos os dias de tua vida, e observe-o de ano em ano todos os dias de tua vida, uma vez por ano, neste dia, de acordo com toda a lei, e não há a Páscoa, de dia para dia, ou de mês para mês. 49.8 Porque é uma ordenança eterna, e gravada nas tábuas celestes no que diz respeito a todos os filhos de Israel que eles devem observá-la todo ano no seu dia uma vez por ano por todas as gerações, e não hectares limite de dias, porque é ordenado para sempre. 49.9 O homem que está livre de imundície e não vier a observar a Páscoa, no seu dia, para trazer uma oferta aceitável diante do Senhor, e para comer e beber diante do Senhor no dia deste festival, este homem que está limpo e está próximo deverá ser cortado fora, porque ele não ofereceu oferta, oblação, ao Senhor em sua determinada época. Ele tomará a culpa sobre si mesmo. Em Jobe 49.9 Este homem que está limpo e está próximo. Limpo refere-se ao homem que está limpo, descontaminado, ou seja, não tem impedimento de entrar na cidade e oferecer oferta a Deus, e próximo refere-se à condição de não estar muito distante a ponto de justificar a falta no festival de Páscoa no templo. Resumindo, quem está próximo da cidade limpo para poder entrar nela e celebrar a Páscoa e não o fizer será culpado. 49.10 Que os filhos de Israel venham e celebrem a Páscoa nos dias de seu tempo determinado, no 14º dia do primeiro mês, entre os anoiteceres, da terceira parte do dia à terceira parte da noite, porque 2 partes do dia são dadas para a luz, e a terceira parte para o anoitecer. Em Jobe 49.10 temos a divisão dos dias e das noites em 3 partes cada. São as 3 vigílias da noite e as 3 horas do dia. 49.11 Isto é o que o Senhor te ordenou que tu deves observar entre os anoiteceres. 49.12 Não é permitido matar o cordeiro pascal, em nenhum período da luz do dia, mas durante o período próximo ao anoitecer, e que seja comido no tempo do anoitecer até a terceira parte da noite, e o que quer que sobrar de toda a carne da terceira parte da noite em diante, que seja queimado com fogo. 49.13 E eles não o devem cozinhar com água, nem devem comê-lo cru, mas assado no fogo. Eles devem comê-lo com diligência, sua cabeça com suas entranhas e seus pés eles devem assar no fogo, e não devem quebrar nenhum osso, porque pelos filhos de Israel nenhum osso deverá ser quebrado.
49.14 Por esta razão o Senhor ordenou os filhos de Israel a observarem a Páscoa no dia determinado, e eles não devem quebrar nenhum osso, porque é um dia festivo, e um dia ordenado, e não deve ser adiado de dia para dia, e mês para mês, mas que ele seja observado no dia do festival. 49.15 E tu, Moisés, comande os filhos de Israel para que observem a Páscoa pelos seus dias, cada ano, uma vez ao ano no seu dia determinado, e isto será por memorial agradável diante do Senhor, e nenhuma praga sobrevirá para matar ou ferir naquele ano no qual eles celebrarem a Páscoa em sua época e em todo aspecto de acordo com a ordem dele, de Deus. Promessa de Deus para quem celebrar a Páscoa conforme ordenada. E nenhuma praga sobrevirá para matar ou ferir naquele ano no qual eles celebrarem a Páscoa. Jub. 49.15, 49.16 E eles não devem comê-lo fora do santuário do Senhor, mas diante do santuário de Deus, e todas as pessoas da congregação de Israel devem celebrá-la na sua época determinada. 49.17 Todo homem que vem neste dia de Páscoa, deve comer o cordeiro, no santuário do seu Deus diante do Senhor, de 20 anos de idade para mais, porque assim está escrito e ordenado que eles devem comê-lo no santuário do Senhor. 49.18 E quando os filhos de Israel vierem para a terra que eles possuirão, para a terra de Canaã, e assentarem o tabernáculo do Senhor no meio da terra em umas de suas tribos, até que o santuário do Senhor seja construído na terra, que eles venham e celebrem a Páscoa no meio do tabernáculo do Senhor, e que eles matem o cordeiro, diante do Senhor de ano em ano. 49.19 Nos dias em que a casa for construída em nome do Senhor e na terra de sua herança, eles deverão ir até lá e matar o cordeiro pascal ao anoitecer, ao pôr do sol, na terceira parte do dia. 49.20 Eles devem oferecer seu sangue no limiar, na soleira, do altar, e devem colocar a gordura no fogo que está sobre o altar, e eles devem comer a carne assada no fogo no átrio da casa que foi santificada em nome do Senhor. 49.21 E eles não podem celebrar a Páscoa em suas cidades, nem em nenhum lugar salvo diante do tabernáculo do Senhor, ou diante de sua casa na qual seu nome habita, e eles não devem se desviar do Senhor. 49.22 E tu, Moisés, comande os filhos de Israel para que observem as ordenanças da Páscoa, conforme lhe foi ordenado, que eles devem observar o dia, ano após ano o seu dia, declare a eles seu ano nos anos e seu dia nos dias, e o festival dos pães asmos, que eles devem comer pães asmos 7 dias, que eles devem observar este festival, e que eles tragam uma oferta, oblação, todo dia durante aqueles dias, 7 dias de alegria diante do Senhor no altar de seu Deus. 49.23 Porque vós celebrais este festival com pressa quando vós saístes da terra do Egito e entrastes no deserto de Shur, porque na costa do mar vós o completastes. Capítulo 50. Leis sobre os jubileus e os sábados. 50.1 E após esta lei eu tornei conhecido a ti os dias dos sábados no deserto do Sim, aí, que é entre Elim e Sinai. 50.2 Eu te ensinei a respeito dos sábados da terra no monte Sinai, e eu te contei sobre os dias dos jubileus nos sábados dos anos, mas o dia presente eu ainda não te contei até o dia em que tu entrastes na terra que tu irá possuir. 50.3 E a terra também deverá guardar seu sábado enquanto eles habitarem sobre ela, e eles devem saber o ano do jubileu. 50.4 Pelo que tenho ordenado a ti as semanas de anos e os anos dos jubileus. Há 49 jubileus dos dias de Adão até este dia, e 1 semana e 2 anos, 2410 AM, e haverá ainda 40 anos por vir, distantes, para aprenderem os mandamentos do Senhor, até que eles entrem na terra de Canaã, cruzando, rio, Jordão para o oeste, 2450 m. 50.5 E os jubileus passarão, até que Israel seja limpa de toda a culpa de fornicação, impureza, e poluição, e pecado, e erro, e habite com confiança em toda a terra, e não haverá mais um Satanás, qualquer adversário, ou qualquer maligno, para feri-los, e a terra será limpa daquele tempo para sempre. Esta profecia de Job 50.5 só se cumprirá completamente com o reinado messiânico de Cristo Jesus. O sábado 50.6 E eis os mandamentos que dizem respeito aos sábados, eu os escrevi para ti, e todos os juízos e as leis. 50.7 6 dias deves trabalhar, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele tu não deves fazer nenhum tipo de trabalho, de teus filhos, e teus servos e tuas servas, e todo o seu gado e os peregrinos que estiverem contigo também.
50.8 O homem que faz qualquer trabalho neste dia, morrerá, deverá morrer. Quem quer que profanar aquele dia, qualquer que dormir com sua esposa, ou quem quer que disser que fará algo nele, que partirá numa viagem relativa a alguma compra ou venda, e qualquer que tirar água do poço, que ele não tenha preparado para si no sexto dia, e quem quer que tomar qualquer encargo para carregá-lo para fora de sua tenda ou para fora de sua casa morrerá, deverá morrer. 50.9 Vós não deveis trabalhar em qualquer coisa no dia de sábado, salvo no que vós preparastes para vós no sexto dia, assim para comer, e beber, e descansar, e guardar o sábado de todo o trabalho naquele dia, e bendizer ao Senhor Deus, que o deste um dia de festa e um dia santo, um dia do santo reinado para toda Israel, este dia entre os dias deles para sempre. 50.10 Porque grande é a honra que o Senhor deu a Israel, de modo que eles devem comer e beber e se satisfazer neste dia festivo, e descansar nele de todo o trabalho que pertence ao trabalho dos filhos dos homens, salvo queimar incenso e trazer ofertas e sacrifícios diante do Senhor pelos dias e pelos sábados. 50.11 Somente esse trabalho deve ser feito nos dias de sábado no santuário do Senhor teu Deus, para que eles possam expiar por Israel com sacrifício continuamente de dia em dia como um memorial agradável diante do Senhor, e para que ele o possa receber sempre dia após dia conforme tu fostes ordenado. 50.12 E todo homem que fizer qualquer trabalho nele, ou sair numa viagem, ou lavrar a fazenda, seja em sua casa ou em qualquer outro lugar, e quem quer que acender um fogo, ou montar em qualquer animal, ou viajar de barco no mar, e quem quer que atacar ou matar qualquer coisa, ou abater um animal selvagem ou uma ave, ou quem quer que capturar um animal ou uma ave ou um peixe, ou quem quer que jejuar ou fizer guerra no sábado. 50.13 O homem que fizer qualquer dessas coisas no sábado morrerá, deverá morrer, para que os filhos de Israel devem observar os sábados conforme os mandamentos que dizem respeito aos sábados da terra, como está escrito nas tábuas que ele, Deus, deu em minhas mãos para que eu escreva para ti as leis das épocas, e as épocas conforme as divisões dos seus dias. Aqui é completada a contagem da divisão dos dias. Estudo adicional. O Senhor Deus é o único que deve ser temido. Notemos que em Job 49.2, quando todos os poderes de Mastema haviam sido liberados para matar, o texto afirma que Deus autoriza Mastema, que é Satanás, para usar todos os seus poderes para cumprir uma ordem de Deus. Matar todos os primogênitos da terra do Egito. Depois em Job 49.4 o texto chama esses mesmos poderes de poderes do Senhor. E os poderes do Senhor fizeram tudo conforme o Senhor os havia comandado. Este texto contém importante lição teológica de que Satanás está debaixo da autoridade de Deus, e assim os poderes de Satanás são na verdade poderes de Deus. Satanás depende de liberação de Deus para agir e muitas vezes age em cumprimento a uma ordem direta de Deus. Essa lição pode parecer óbvia para alguns, mas é importante de ser entendida porque hoje em dia é comum pessoas temerem mais a Satanás que ao Senhor Deus, quando na verdade o único que deve ser temido entre outras coisas é o Senhor Deus. Deus está acima de tudo e não tem adversário. Agora, por minha opinião, digo que acredito que cabe a Deus fazer tanto o bem quanto o mal na vida das pessoas e povos. Pelo que entendo, Satanás não passa de um instrumento de Deus para praticar o mal, visto que Deus não se contamina com a maldade e nele não equitares nenhum mal. Ele ordena ou simplesmente autoriza o acusador, o inimigo, Satanás, para fazer o mal de acordo com a maldade que o homem já praticou. Porque acredito que os dias da criação são dias de 1000 anos. Segundo o livro de Jubileu, Adão nomeou todas as espécies de animais da terra em 5 dias. Acredito que seja verdade, ainda que por todas podemos entender as espécies de animais macroscópicos, e que por dia entenda-se o dia de Deus, ou seja, 1000 anos. Vamos calcular o número de nomes por tempo, ou seja, a velocidade que Adão precisava dar os nomes e assim determinar se seria possível ele nomear em 5 dias de 24 horas todos os animais ou se precisaria de 5.000 anos. As últimas estimativas do número existente de seres vivos na Terra apontam para 8,7 milhões de seres vivos, sendo que 3/4 vivem na terra e 1/4 na água. Desses que vivem na terra nos interessam os animais, que são estimados em 7,8 milhões de espécies. Desses queremos os animais macroscópicos, que devem ser imensa maioria. Dos 7,8 milhões de animais, apenas cerca de 1 milhão já foram catalogados por cientistas. Vamos supor que apenas 5 milhões dos 7,8 milhões de animais provavelmente existentes na terra sejam macroscópicos e foram contados e nomeados por Adão nestes 5 dias. Isso nos dá 1
milhão de nomes por dia, 41.666 por hora, 694 por minuto, 11 por segundo, ficando acordado 24 horas por dia nos 5 dias. Ou seja, nesta estimativa fica impossível nomear os animais em 5 dias de 24 horas. Se considerássemos apenas 1 milhão de animais já catalogados e que 90% sejam visíveis a olho nu, teremos 900 mil para 5 dias, 180 mil por dia, 7.500 por hora, 125 por minuto, 2 por segundo. Ainda é muito imaginar que Adão escolheria 2 nomes por segundo, ficando acordado 24 horas por dia nestes 5 dias. Deste modo, ainda que Adão se limitasse ao número catalogado de insetos, ele teria que ter nomeado mais de 2 animais por segundo. Vamos ver então num dia milenar quanto tempo Adão teria para nomear esses animais. Supondo 5 milhões de animais macroscópicos nos 5.000 anos, teríamos 1.000 animais por ano, 2,74 por dia. Ou seja, assim Adão precisaria nomear de 2 a 3 animais por dia, o que parece perfeitamente possível. Mas alguém pode dizer que o livro afirma que Adão morreu com 950 anos de idade e não com quase 6.000 anos. Mas então devo lembrar que a idade de Adão foi contada após ele ser expulso do paraíso e se tornar mortal. Ele pode ter sim vivido muito tempo no paraíso antes de ser expulso. Por outro lado, não podemos limitar Deus às limitações humanas, e como tudo é possível para Deus, ele pode sim ter mostrado 11 animais por segundo a Adão e ter extraído de Adão seus nomes. Mas me parece mais provável e natural pensar em Adão com Deus sem pressa, contemplando, aprendendo e nomeando as espécies de 2 a 3 animais por dia. E isso aconteceria no cenário de dias milenares. Assim também prefiro imaginar Deus criando o mundo em dias milenares, com calma, estudando, testando e elaborando cada detalhe de sua maravilhosa obra em 6 dias de 1.000 anos. Também porque o Sol e o dia solar de 24 horas só foi criado por Deus no 4º dia da criação. Job 2.8 a 10 e GN 1.14 a 19. Me parece improvável que Deus contasse em dias solares antes de criar o Sol. Outro fator que aponta para o dia milenar, ou ao menos para alguma outra unidade muito grande chamada por Deus de dia antes da criação do Sol, é a complexidade da obra de Deus, que é imenso e vai muito além de nosso entendimento. Também em Job 4.30 diz que Adão não completou os dias de seu dia, e explica que o dia que Deus havia se referido era um dia de 1.000 anos. Mas se Deus falou de Adão que ele morreria neste dia considerando 1.000 anos, porque os 5 dias que Adão levou para nomear os animais seria diferente, não seriam também dias de 1.000 anos? E se são dias de 1.000 anos, fica claro também que a contagem dos dias da criação são em dias de 1.000 anos. Resumo o estudo da parte apocalíptica, Job 23.13, pragas sobre uma geração maligna. E tudo isso deverá vir sobre uma geração maligna, má. Job 23.16, reavivamento. E nessa geração os filhos condenarão seus pais e seus mais velhos pelo pecado e injustiça, e pelas palavras da boca deles e pela grande maldade que eles praticam, e a respeito deles terem abandonado a aliança com o Senhor. Job 23.19, brigas e divisões por causa de diferentes interpretações da lei, e eles lutarão um contra o outro. Por causa da lei e por causa da aliança, creio que estamos aqui nesta linha de tempo. Job 23.20, guerra entre religiões que se dizem de Deus. E farão guerra para os direcionar novamente ao caminho, mas eles não retornarão. Job 23.21, os vencedores dessa primeira guerra não servirão a Deus, e aqueles que escaparem não retornarão de suas maldades. Job 23.22, grande castigo, uma nova guerra pilhará e destruirá os vencedores da primeira guerra. Job 23.23, um povo estranho gentil, será levantado por Deus para atacar os que se dizem de Deus, e ele, Deus, levantará contra eles os pecadores dos gentios, e eles usarão violência contra Israel e transgressão contra Jacó. Job 23.24, os que se dizem de Deus clamarão a Deus, mas nenhum será poupado. E naqueles dias eles gritarão alto, e chamarão e pedirão, orarão, para que eles sejam salvos das mãos dos pecadores, os gentios, mas nenhum será salvo. Job 23.25, após essa grande guerra surge uma raça de crianças velhas. E uma criança de 3 semanas, 21 anos, terá a aparência de um homem velho de 100 anos de idade. Job 23.26, essas crianças começarão a estudar as leis e mandamentos. As crianças começarão a estudar as leis. Job 23.27, e o número dos dias deles crescem novamente até 1.000 anos. Parece uma referência ao milênio de Cristo. Depois há um número maior de anos que o de dias,
que parece uma referência à eternidade após milênio. E seus dias começarão a crescer muito e aumentar entre aqueles filhos dos homens até que os dias deles se aproximem de mil anos. E há um número maior de anos que, antes, eram os números de dias. Job 23.30 Ressurreição dos justos, no início do milênio. O Senhor curará seus servos, e eles se levantarão e verão grande paz.